Em uma rua movimentada da cidade, veículos atravessavam uma interseção lotada. A morte atingiu o protagonista com uma rapidez e imprevisibilidade que não deixaram tempo para reação. Naquele momento final, memórias vieram à tona. Seus trabalhos da faculdade inacabados, seu melhor amigo, um antigo empregador de seu emprego de meio período. E as pessoas do orfanato que moldaram seus primeiros anos, apesar das lutas, a vida não tinha sido toda ruim. E ainda assim, naquele instante, ele ainda se agarrava ao desejo de viver. Ao pisar na faixa de pedestres, um caminhão apareceu do nada e avançou para ele com um estrondo. Então, tudo ficou preto. Quando abriu os olhos, encontrou-se deitado no chão, perplexo. Árvores altas o cercavam, com as mãos no peito e ofegante. Ele se levantou lentamente. Seu primeiro pensamento foi que devia ter morrido. Mas não havia sinais do submundo que ele imaginara, sem o rio Sanzu, sem campos cobertos de flores, apenas uma floresta sem fim. Seu estômago roncava alto. Motivado pela fome, ele pegou uma folha e a mastigou. O gosto era horrível, mas a desesperação abafou sua hesitação. Ele se perguntou por que estava fazendo aquilo. Será que ele estava realmente tão faminto a ponto de comer folhas? Ele iria morrer de fome depois de já ter morrido uma vez? Guiado pelo instinto, ele começou a procurar algo mais substancial. Um inseto grande chamou sua atenção, rastejando pela vegetação densa. Ele pegou uma pedra, atingiu o inseto e o comeu cru. A experiência foi nauseante, mas era melhor do que a fome. Ele se perguntou se seria mais tolerável cozido. Ele lavou o rosto em um rio próximo, e uma tênue sensação de alívio retornou. Enquanto a água ondulava sob ele, ele vislumbrou um reflexo, que não era o dele. A confusão aumentou. Ele tinha morrido e renascido como outra pessoa? Isso era aquele clichê comum dos mangás? Renascimento em outro mundo? Ou ele possuía o corpo de outra pessoa? Ele caiu no chão. Talvez ele estivesse apenas sonhando. Talvez ele estivesse deitado em uma cama de hospital, inconsciente, recuperando-se. Talvez o caminhão não o tivesse atingido com tanta força. Mas, quando chegou o dia seguinte, e ele se ajoelhou na floresta mais uma vez, nada havia mudado. A realidade tinha se instalado. Ele não acordava. Esta era agora a sua vida. Resoluto, ele começou a planejar a sobrevivência. Se não pudesse retornar ao Japão, precisava reunir informações, aprender e se adaptar. Por enquanto, o único objetivo era permanecer vivo. Ele vasculhava em busca de comida, esperando encontrar civilização ou pessoas, mas a floresta estava vazia. Ele vagava sozinho, subsistindo de insetos. Então, inesperadamente, uma voz o chamou, surpreso. Ele percebeu que alguém, ou algo, tinha falado. Uma criatura estranha, parecida com um pássaro, surgiu diante dele, atordoado. Ele explicou instintivamente a sua situação, declarando que estava perdido. A criatura o encarou com irritação e declarou que a floresta era o seu território. Ordenou que ele saísse. O medo percorreu-o. Ele implorou, insistindo que não valeria a pena comê-lo, era apenas pele e osso, tendo comido apenas uma centopeia no dia anterior. Mas a criatura, sem se deixar impressionar, declarou que tinha seus próprios padrões alimentares e não tinha interesse em consumi-lo. O perigo imediato passou. Mas o mistério de onde ele estava, e do que havia se tornado, só se aprofundou. A criatura confrontou o protagonista, exigindo saber o que ele achava que aquilo fosse. Pego de surpresa, o protagonista tentou acalmar a situação. Recuando e tentando partir, ele se virou e correu, com os pensamentos a mil. O que tinha acabado de acontecer? Lançado em um mundo desconhecido, forçado a sobreviver comendo centopeias, habitando um corpo que não era o dele. Agora ele se deparava cara a cara com o grifo. Tudo parecia irreal, hostil e avassalador. Tudo o que ele queria era escapar. Mas antes que pudesse ir longe, o grifo desceu do céu e bloqueou seu caminho. Ecoou um lembrete. Este era o seu território, e até as regiões mais profundas da selva estavam sob o seu domínio. Esse era o pacto estabelecido há muito tempo. O grifo exigiu saber como o protagonista ousou procurar comida em sua terra. O protagonista caiu para trás, tomado de pânico. Ele tentou explicar que estava perdido, e não sabia que a terra pertencia ao grifão. Mas o grifo chamou-o de mentiroso. Ele afirmou que um pacto entre humanos e grifos existia há mais de 2 séculos, algo que até as crianças saberiam. Se o protagonista esperasse misericórdia,
Teria que apresentar uma razão convincente, convencido de que a morte era iminente. O protagonista decidiu dizer a verdade. Ele confessou ao grifo que estava possuindo este corpo, e que não era originário deste mundo. O grifo reagiu com surpresa, em busca de esclarecimento. Naquele momento, o protagonista percebeu o peso total de sua situação. Ele realmente morrera, de joelhos. Ele explicou que não sabia nada deste mundo, nem do corpo que agora ocupava. Tudo o que ele pôde fazer foi implorar por compreensão. O grifo, embora cético, considerou a confissão. Se o protagonista fosse um errante, um ser de outro mundo, então sua ignorância seria compreensível. O tom do grifo mudou. A criatura ofereceu um pedido de desculpas, surpreendendo o protagonista. A criatura reconheceu seu infortúnio, percebendo o quão miserável devia ser estar em um reino tão estranho. O grifo o aconselhou a aceitar este mundo, se for preciso, sinta rancor do seu destino, mas nenhuma quantidade de ódio mudará isso. Curioso, o protagonista perguntou o que exatamente era um andarilho. O grifo explicou que eram pessoas de outros mundos, reencarnadas neste mundo. Mas o protagonista esclareceu que ele não nascera aqui. Isso despertou o interesse do grifo. Depois de ouvir a história completa, o grifo admitiu que não tinha conhecimento de tal caso. Embora tivesse encontrado andarilhos no passado, há 5 séculos, nenhum havia sido como este. Ainda assim, o grifo concluiu que o protagonista enquadrava-se na definição de andarilho. Um tipo de renascimento, por mais incomum, o grifo apontou que ele agora ocupava o corpo de uma criança, implicando que já fora adulto. O protagonista confirmou isso. Ele já fora adulto, mas agora era assim. Ele perguntou se aquilo era um problema. O grifo respondeu que ele seria poupado, mas apenas sob uma condição: o protagonista deveria cumprir uma tarefa para o grifão. Nas profundezas da floresta, uma caverna escondia algo inesperado. O protagonista seguiu o grifo para dentro, sem saber o que o esperava. Enquanto entravam nas sombras, a caverna revelava seu conteúdo. Um grupo de humanos em pé, muitos deles crianças. O grifo gesticulou em direção à cena, como se esperasse que o protagonista entendesse. Dezenas de crianças estavam reunidas ali, cerca de 30. Na estimativa dele, a atmosfera estava quieta, incerta. O grifo apontou que esses humanos pertenciam à mesma raça que o protagonista. O protagonista contemplou a visão, perplexo com o número de rostos jovens. Surgiu um pensamento. Poderia ser que este corpo que ele agora habitava também tivesse sido abandonado por causa da fome? Faria sentido, considerando seu estado frágil, faminto. O grifo confirmou que os humanos tinham começado recentemente a deixar suas crianças na floresta, e, embora não soubesse por quê, isso tinha acontecido com frequência suficiente para se tornar um padrão. O protagonista questionou se lhe estavam pedindo para cuidar deles. O grifo confirmou isso com um tom definitivo. Ele deveria vigiar as crianças até que elas fossem fortes o bastante para sobreviver por conta própria. O protagonista refletiu sobre isso. Ele não odiava crianças, na verdade, tendo crescido em um orfanato, ele podia se colocar no lugar delas. Mas a situação era avassaladora. Ele perguntou se o principal problema era a falta de comida. O grifo garantiu-lhe que haveria alimento por 3 anos. Nesse período, esperava-se que as crianças aprendessem a se virar sozinhas. Essa declaração surpreendeu o protagonista. Ele não esperava tal responsabilidade, nem tal generosidade. O grifo, ele percebeu, não era cruel na verdade. Ele agia movido por um senso de dever e cuidado. Ele fechou o punho. A determinação crescia. A pergunta pairava no ar: por que os grifos salvaram estas crianças? A resposta do grifo era simples. Se alguém escolhe salvar alguém, deve ser responsável até o fim. Salvar apenas para abandonar era pior do que não fazer nada. O protagonista começou a juntar as peças, as frutas no ninho do grifo. Aquelas pessoas tinham sido coletadas e trazidas para cá pelo bem das crianças. Claramente, o grifo as acolheu, mas não sabia como criar humanos, talvez por isso tenha procurado ajuda. Essa percepção o ancorou. Ele aceitou a tarefa, ele cuidaria deles. Era a coisa certa a fazer. Ele olhou novamente para as crianças. Embora inseguro, apresentou-se como líder deles. As crianças apenas o encararam, confusas e sem reação. Foi então que lhe ocorreu um detalhe crucial: a barreira da linguagem. Voltando-se para o grifo, ele questionou a lacuna na comunicação. O grifo reconheceu o problema. Pessoas de outros mundos, explicou, não podiam entender a língua local.
Isso quase foi esquecido. Então surgiu outra pergunta: como ele foi capaz de entender e falar com o grifo? A resposta residia em um dom divino, a bênção da palavra divina. Essa bênção permitia ao portador comunicar-se com outras espécies. O protagonista ficou atônito. Uma bênção divina? E agora, o grifo ofereceu emprestá-la a ele temporariamente. A ideia de que tal poder pudesse ser transferido tão facilmente o deixou sem fala. O grifo explicou que, em circunstâncias normais, compartilhar uma bênção divina seria impossível. No entanto, possuía uma bênção divina única de emprestar. Isso lhe permitiu conceder temporariamente uma de suas bênçãos a outra pessoa. O protagonista ficou preocupado. Isso não seria um incômodo para o grifo? Mas o grifo esclareceu que não pretendia ceder nada de alto valor, apenas emprestaria a bênção divina da linguagem. Essa bênção em particular alterava tanto a voz quanto a audição para se adequar a outra língua, permitindo a comunicação além das barreiras linguísticas. No entanto, havia limites. Isso só poderia se aplicar a um certo número de idiomas. Curioso, o protagonista perguntou quantas bênçãos divinas o grifo possuía no total. A resposta foi 12. Esse número o deixou boquiaberto. 12. Enquanto lançava o olhar a uma das crianças, perguntou-se se as bênçãos divinas eram comuns, ou se esse grifo era simplesmente especial. Será que, neste mundo, as pessoas carregavam várias bênçãos de forma casual? O grifo explicou que, apesar de possuir muitas bênçãos, nem todas eram úteis. Por exemplo, a bênção divina da linguagem não era prática para um grifo, cujos órgãos vocais não podiam usá-la adequadamente. Mas, agora, a bênção seria colocada à prova com o protagonista falando diretamente às crianças. Ele se voltou para elas, e para a surpresa dele, começou a falar fluentemente na língua delas. As palavras fluíram sem esforço. Ele cumprimentou as crianças educadamente. Surpreso ao ver que uma língua estrangeira agora surgia naturalmente de sua boca, uma menina deu um passo à frente e o cumprimentou respeitosamente. Pensando consigo mesma se poderia chamá-lo de Oni-chan, o protagonista ficou surpreso com as palavras dela. Ele conseguiu entendê-la plenamente. Então, um garoto apontou para ele perguntando-lhe o nome. Em resposta, o protagonista insistiu que o garoto se apresentasse primeiro. O garoto disse que seu nome era Ron e se declarou o líder do grupo. Então, em tom desafiador, Ron exigiu saber o nome do protagonista em retorno. O protagonista hesitou. Olhando para o grifo e sussurrando por ajuda, ele queria um nome que soasse apropriado neste mundo. O grifo sugeriu Almas. Quando lhe perguntaram o que significava, o grifo admitiu que simplesmente soava bem. Isso era motivo suficiente. Com isso, o protagonista apresentou-se como Almas e cumprimentou Ron adequadamente. Ron, desconfiado, perguntou a idade de Almas. Almas respondeu: 20. Ron reagiu com descrença. Almas parecia mais jovem do que ele. Mas o grifo interveio para confirmar que Almas estava dizendo a verdade. Ron aceitou relutantemente, confiando nas palavras do grifo, assumindo o comando. Almas sugeriu que todos se apresentassem. Ron começou com 12 anos. A garota de antes apresentou-se como Soyeon, amiga de infância de Ron. Outro garoto deu o nome de Rosewood, com 11 anos. Então veio Tetra, com 10, outra garota, Graham, também com 10. Por fim, Lulu, também com 10. Almas observou que nenhum deles parecia ter menos de 9 anos. Apesar de ter se apresentado, Ron deixou claro que ainda não aceitava Almas como líder deles. Almas entendeu seu ceticismo. Afinal, para as crianças, ele era apenas um estranho que apareceu de repente e alegou autoridade. Isso lhe lembrava seus dias no orfanato. Soyeon interveio, tentando acalmar as coisas. Ela tranquilizou Almas, dizendo que Ron não era uma pessoa má, apenas um pouco estúpido. Ron, ofendido, perguntou o que ela estava fazendo e a quem ela chamava de estúpido. Soyeon respondeu, sem rodeios, que era a verdade. Ron retrucou, chamando-a de estúpida por chamá-lo de estúpido. Os dois começaram a discutir. Almas as observava, notando que, apesar de terem sido abandonadas, as crianças eram enérgicas, cheias de espírito. Mesmo assim, ele sabia, no fundo, que eles estavam feridos. Sob o barulho e as travessuras, as feridas permaneciam. Com determinação, Almas ficou diante deles e declarou sua intenção de protegê-los a todos. Entre o grupo, a menina Tetra o observava silenciosamente.
Ron zombou da declaração de Almas, como líder autoproclamado deles, qual exatamente era o seu plano. Almas respondeu com confiança. O primeiro passo deles seria a agricultura. Ron levantou uma preocupação. A agricultura seria realmente possível para eles? Como eles começariam? Almas reconheceu internamente que Ron tinha razão. A situação deles estava longe de ser ideal. Eles estavam no interior da selva, cercados por uma floresta densa. A terra não era adequada para o plantio, pelo menos ainda não. Primeiro, teriam de limpar a área, cortando árvores, removendo raízes. Só então o solo ficaria macio o bastante para o cultivo, mas havia um problema mais profundo. Eram todas as crianças. Quantos entre eles conseguiam ao menos empunhar uma picareta? Rosewood expressou o que muitos provavelmente estavam pensando. Eles estavam presos. Não seria mais fácil simplesmente desistir? Ele se voltou para Tetra para obter a concordância dela. O grifo, ouvindo de cima, interrompeu bruscamente. Desistir não era uma opção. Soen, tentando compreender a ideia, perguntou o que exatamente o cultivo envolvia. Almas respondeu que eles precisariam de ferramentas de ferro para começar. Com ferramentas de ferro, o trabalho ficaria mais gerenciável. Ron perguntou o que eles deveriam fazer para adquirir tais ferramentas. Almas respondeu com uma única palavra. Trocar. Ron olhou com dúvida. Todas as coisas de valor que possuíam já tinham desaparecido há muito tempo, comidas pelas crianças ou quebradas. Mas Almas sorriu. Por um golpe de sorte, ainda restavam alguns objetos. Que pena que também não podiam ser comidos. Nesse momento, o grifo voltou, carregando uma pilha de espadas. Ele pediu desculpas pelo atraso. Almas ficou realmente surpresa com a velocidade. Ele agradeceu ao grifo, percebendo que eles agora tinham algo de valor para trabalhar. Ron e Rosewood ficaram maravilhados. Armas de verdade? Espadas. Almas entendeu rapidamente. Estes eram os pertences de pessoas que uma vez tinham tentado subjugar o grifo. Desafiantes que falharam haviam deixado para trás seus equipamentos. E o grifo os havia coletado ao longo do tempo. Havia muito mais do que esperavam. O grifo admitiu que esses itens, espalhados por toda a floresta, eram um incômodo. Ele estava ansioso para se livrar deles, instruiu Almas a esperar. Ainda havia mais para coletar, para o grifo. Isso era simplesmente uma questão de limpar o lixo não queimável. Tetra voltou-se para Almas e perguntou se ele estava planejando trocar essas armas por ferramentas de cultivo. Ele confirmou isso com um tom caloroso. Tentando elogiá-la, ele estendeu a mão para acariciar a cabeça dela. Mas ela quase afastou a mão dele com um tapa. Ron argumentou que deveriam trocar as espadas por comida. Soyan contra-argumentou. O que fariam depois que a comida acabasse? Comer grama. Ron recuou com um gemido resignado. Soyan perguntou se tudo o que tinham a fazer era arar o terreno. Almas explicou que encontrar solo adequado era importante. Se eles não conseguissem lidar com isso sozinhos, precisariam contratar adultos. E, com as espadas como pagamento, poderiam evitar cair nas mãos de pessoas perigosas. No fundo de sua mente, Almas estava confiante. Se algo desse errado, o grifo os protegeria. Então surgiu a questão prática, onde exatamente poderiam negociar as espadas. Alguém tinha experiência com esse tipo de coisa? As crianças pareciam abatidas. As meninas tinham expressões de desculpa. Ron admitiu que não sabia, e Soyan concordou com ele. Então Rosewood, irritado, disse que preferiria morrer a dizer qualquer coisa. Almas esclareceu. Ele quis dizer que Rosewood também não sabia, certo? Todos os olhos se voltaram para Tetra. Ela deu um passo à frente e disse que sim, sabia. Ela puxou um mapa grosseiro e começou a explicar. A área em que estavam era a selva Ramalia. Ao leste, ficava o reino de Rosice. A noroeste ficava o reino de Gilbert. E, ao nordeste, o reino de Demurga. O reino de Faldarn ficava mais ao norte. Tetra usou uma pedra para desenhar no chão. Ela acrescentou detalhes. Rosice era ruim em fabricar ferramentas de ferro. Demurga e Gilbert eram oportunistas. Eles exploravam a fome para atacar Faldarn. Almas viu uma janela de oportunidade. Com as armas que agora tinham, poderiam obter um alto preço. Esta era a chance deles. Ele se voltou para Tetra e perguntou como ela sabia tanto. A resposta dela foi sóbria. Os adultos dessas terras provavelmente recuperariam as armas pela força se soubessem que as crianças as tinham. Almas respondeu com confiança, assegurando a todos que já tinha pensado em tudo.
para responder à preocupação deles sobre negociar armas sem serem roubados ou desprezados. Ele apresentou uma única pluma, grande, marcante e inconfundível. Era do grifo. Ron e Rosewood a encararam, incrédulos. Uma pena do próprio Grifosama. Almas explicou que, se mostrassem isso aos adultos e alegassem estar seguindo as ordens do grifo, ninguém ousaria recusá-los. Isso serviria como prova irrefutável e proteção. Ainda assim, Almas fez uma nota mental para consultar o grifo diretamente e obter permissão completa. Rosewood sentiu-se inquieto. Só a ideia de invocar o nome do grifo era intimidante. Almas aconselhou que nem todos deveriam ir ao mercado. Eles precisariam de uma equipe pequena, foram solicitados voluntários. Rosewood e Soyan levantaram as mãos imediatamente. Almas então escolheu Tetra para se juntar a eles. Apesar de não ter se oferecido, ela protestou. Mas Almas argumentou que o seu conhecimento da região, aliado à sua inteligência, a tornava indispensável. Tetra exalou profundamente, de olhos fechados, claramente desagradada, mas não se opôs mais. No dia seguinte, o grupo chegou a um movimentado mercado dentro do território de Demurga. Almas e as crianças dispuseram sua coleção de armas diante de uma fila de vendedores. Com expressão confiante, Almas deu início à negociação, 10 espadas de aço e 6 espadas de bronze. Ele perguntou se eram negociáveis. Um comerciante idoso inclinou-se para a frente para inspecionar as armas, observando sua qualidade e origem. Ele perguntou se eram mensageiros do grifo. Antes que Almas pudesse responder, 2 outros vendedores acercaram-se e informaram ao ancião que o ferreiro local havia chegado. O ancião lhes deu algumas instruções. Em seguida voltou-se para o grupo. Ele admirou silenciosamente as armas. Cada lâmina era de excelente artesanato. Ele perguntou por qual item eles esperavam negociar em troca. Almas e as crianças sorriram, visivelmente empolgados. Todos, exceto Tetra, que permaneceu neutra. Almas transmitiu o pedido: 10 picaretas de ferro, 3 machadinhas e 8 foices. Durante a jornada de retorno pela floresta, Ron ficou maravilhado. Ele ficou maravilhado com a forma como conseguiram trocar aquelas espadas por tantas ferramentas, mesmo que o ferro fosse valioso. Soyan expressou certa preocupação de que pudessem ter vendido por menos do que valia. Tetra concordou, dado que as armas eram feitas de ferro, poderiam ter exigido mais. Almas respondeu calmamente. Foi uma negociação, começar com um preço modesto foi estratégico. Assim, eles construíram uma relação de confiança e deixaram espaço para futuras negociações. Ele acrescentou que voltariam mais tarde para mais negócios. Ainda assim, Almas ponderou profundamente. As crianças seriam realmente capazes de recuperar e trabalhar a terra. A agricultura por si só não os sustentaria. Eles também precisariam caçar, coletar e pescar. Felizmente, o grifo já estava fornecendo carne e couro, que poderiam ser vendidos, mas permaneciam dúvidas. Por onde começariam a cultivar a terra? Poderiam derrubar árvores livremente sem irritar o grifo? Para esclarecer, Almas levou todo o seu plano ao grifo. O grifo ouviu e assegurou-lhe que não havia problema. Seu território protegido ficava no interior profundo da selva. Fora disso, Almas poderia prosseguir como entendesse. O grifo então lembrou que há 30 anos as pessoas costumavam viver naquela mesma área. O povoado foi abandonado devido a uma epidemia. Os moradores acreditavam erroneamente que o grifo havia amaldiçoado a terra. Que desperdício! Almas ficou pasmado, porque o grifo não havia mencionado isso antes. Ele perguntou onde ficava a antiga vila. O grifo admitiu que já passara tanto tempo que não se lembrava mais da localização exata, mas teve uma ideia. O grifo mandou que Almas subisse nas costas dele. Do alto, eles podiam avistar as ruínas com mais facilidade. Ainda inseguro, Almas perguntou o que significava ficar acima do chão. Mas antes que pudesse terminar, o grifo decolou repentinamente para o céu. Almas agarrou-se firmemente às costas dele. Aterrorizado, ele gritou em protesto. Dizendo que seria melhor simplesmente desistir, o grifo o repreendeu, dizendo para não agarrar as coisas aleatoriamente. Então, Almas perguntou o que aconteceria se ele precisasse aliviar-se. O grifo respondeu friamente que, se ele precisasse aliviar-se, o jogaria para fora. No meio do voo, o grifo avistou algo à frente. Desviou-se em direção àquilo a toda velocidade, as asas cortando o ar abaixo deles.
Uma vila esquecida surgia lentamente no horizonte, prédios desabados, paredes quebradas e ruas silenciosas e sem vida. O grifo mergulhou para baixo, aterrissando em uma clareira entre as ruínas. Almas cambaleou ao desmontar, suas pernas tremendo sob ele. O grifo comentou que, em vez de tentar reconquistar terras do zero, seria muito mais eficiente aproveitar o que a natureza já havia fornecido. Almas concordou com o raciocínio e pediu permissão para explorar a área. Com isso, ele aventurou-se entre os remanescentes desmoronados da vila abandonada. Ele caminhou por paredes de pedra despedaçadas e vigas de madeira desmoronadas. Entre os escombros, ele encontrou um riacho estreito e ajoelhou-se ao seu lado. A água fluía limpa e límpida, sugerindo que poderia ser segura para beber. Ele olhava para os remanescentes de uma casa próxima. Essas estruturas ainda poderiam ser usadas como abrigo? Estavam desgastadas e quebradas, mas talvez não fossem irrecuperáveis. Ele continuou sua inspeção, examinando um móvel descartado. Embora quebrado, ainda mantinha alguma forma. Se fossem consertados, poderiam morar aqui temporariamente. Ao sair, um vasto campo chamou sua atenção. Gramas altas balançavam suavemente na brisa, cercadas por árvores densas. Ele agachou-se e passou os dedos pelas lâminas da grama. Em seus pensamentos, o espaço era mais do que suficiente. Embora fosse necessário limpar, poderia certamente ser usado para cultivo. O terreno, a água, o abrigo, tudo superou as expectativas. Ele retornou ao grifo e expressou sua gratidão. Este lugar era muito melhor do que ele imaginava. O grifo respondeu indiferentemente. Afinal, o grifo não havia criado a terra. Almas, ainda curioso, pediu ao grifo que lhe contasse mais sobre o desastre que havia afastado as pessoas. Especificamente, ele perguntou sobre a fome. O grifo respondeu claramente. As colheitas tinham falhado. Era possível que a interferência humana tivesse causado isso. Uma maldição, talvez. Almas ficou assustado. Ele questionou o que o grifo quis dizer. Uma maldição? Isso era real? O grifo respondeu de forma direta. Almas não sabia que maldições existiam neste mundo? O próprio olhar de Almas era prova de que ele não entendia. Almas pediu evidências. O grifo respondeu de forma enigmática. Às vezes, a forma como algo é descrito é evidência por si só. Almas lembrou-se de que este mundo estava sob proteção divina. Se isso fosse verdade, então era lógico que também abrigaria magia poderosa, inclusive maldições. Mas ele ainda se perguntava: por que alguém iria tão longe? O grifo respondeu friamente. Os humanos eram uma espécie violenta. Afinal, que outra criatura adorava matar o próprio semelhante de forma tão natural? Almas absorveu aquilo em silêncio. Mesmo com terras férteis, água limpa e um lugar para viver, nada disso importaria se fossem atingidos por outra maldição. Ele e as crianças pereceriam da mesma forma. O grifo o tranquilizou. Ninguém tocaria na selva. Nenhum feiticeiro poderia superar o poder do grifo. E além disso, maldições dessa magnitude não eram fáceis de lançar. Demoraram a se preparar. Almas reconheceu isso, dizendo que chamaria as crianças agora. Mas o grifo olhou para o céu. O sol já começava a se pôr. Ele sugeriu que deixassem para amanhã. Então ele disse a Almas para subir em suas costas. Almas resmungou com a ideia, mas o grifo levantou o voo novamente. Almas agarrou-se com força. O vento uivando em seus ouvidos, enquanto voavam alto acima da floresta. No dia seguinte, Almas reuniu as crianças para fazer um anúncio. Elas haviam encontrado um novo lar. As crianças ficaram boquiabertas, maravilhadas com a ideia. Ron perguntou: o que fariam primeiro? Ron perguntou o que fariam primeiro. Depois repetiu a pergunta com um leve sorriso, chamando Almas de líder. Embora não o admitisse plenamente, seu tom insinuava uma aceitação apenas parcial. Por trás de Ron, Sawyer provocou, incentivando-o a ser mais honesto com seus sentimentos. Ron resmungou e a perseguiu, frustrado. Tetra ficou quieta ao lado de Almas. Ela confidenciou que, antes da sua chegada, eles eram apenas um grupo de crianças perdidas. Nenhuma ideia ficava presa, e nenhum plano avançava. Todos estavam tomados pelas lembranças de seus pais. Mesmo coisas pequenas como Ron e Rosewood, discutindo pareciam avassaladoras, mas agora, tudo era diferente. Almas olhou para ela, e disse que ele costumava ser igual a ela uma vez. Naquele momento, Ron se virou, e perguntou qual seria a primeira lição, o que Almas lhes ensinaria. Almas sorriu discretamente. Eles começariam com a rotação de culturas. As crianças reagiram, com confusão, ao termo
rotação, de culturação. Ron, interpretando mal, ficou animado porque parecia algo delicioso. Sooyan, sem se impressionar, brincou que Ron só pensava em comida. Almas começou a explicar. O plano era rotacionar as culturas em um ciclo de 4 anos, de cevada para trevo, de trevo para trigo. Ron estava confuso. Por que precisava ser tão complicado? Almas esclareceu. Se continuassem plantando a mesma cultura na mesma terra, o solo eventualmente perderia seus nutrientes, tornando-se infértil. O trevo ajudava a restaurar esses nutrientes e fertilizar o solo. Se criassem gado ao lado das culturas, poderiam coletar o desperdício dos animais e convertê-lo em estrume, enriquecendo ainda mais o solo. O sistema se sustentaria, solo e gado trabalhando em um ciclo contínuo. Isso era a rotação de culturas. Podia parecer mágica, mas não era. Também tinha seus pontos negativos. Ele apontou que dividir a terra em 4 partes para rotacionar as culturas significaria reduzir a produção de culturas de 2 a 3 vezes durante o ciclo de rotação. No entanto, a criação de gado poderia compensar essa perda, proporcionando benefícios adicionais. Mas, para isso, eles precisavam primeiro obter gado. Rosewood, visivelmente sobrecarregado, admitiu que não tinha a menor ideia do que Almas estava falando. Almas simplificou. Tudo o que Rosewood precisava saber era que a rotação de culturas era mais produtiva a longo prazo. Com isso, Almas anunciou a prioridade deles: consertar as casas. O tempo estava favorável. As crianças trabalharam juntas, consertando paredes quebradas e reconstruindo o que podiam. Peça por peça, a vila arruinada começou a parecer habitável novamente. Aquela noite, eles se reuniram em volta de uma fogueira, sentados em círculo, as chamas tremeluzentes refletindo em seus olhos. No dia seguinte, Tetra perguntou a Almas o que ele pretendia fazer com o lugar. Almas disse que estava pensando em criar cabras. As cabras eram animais resistentes, capazes de sobreviver com casca e menos exigentes em relação à comida. Até crianças podiam lidar com a criação delas. Não eram adequadas para trabalho, mas eram manejáveis. Claro, idealmente, ele gostaria de ter vacas ou cavalos, animais que pudessem trabalhar e fornecer carne. Mas ele não tinha experiência em criar esses animais. As cabras, por outro lado, ele lhe conhecia bem. No orfanato, tinham uma fazenda, e ele tinha ajudado a criar cabras e gado lá. Em troca de sua ajuda, ele havia recebido alguns produtos da fazenda. Tetra admitiu que não sabia muito sobre rotação de culturas. Isso era realmente necessário agora? Parecia muito trabalho. Almas respondeu que o leite de cabra tinha um gosto horrível, mas era rico em nutrientes. Nutrientes que estavam faltando na dieta à base de carne do grifo. Um desses nutrientes era o cálcio. Uma dieta desequilibrada, especialmente para crianças em crescimento, poderia levar a problemas de saúde a longo prazo. Tetra, ainda processando, parecia confusa. Almas perguntou se ela entendia. Tetra respondeu que o que ela entendia era que Almas estava preocupada com eles. Almas não respondeu diretamente. Ele apenas coçou a cabeça, um pouco envergonhado. Em outra parte da vila, alguém levantou a ideia de uma troca de gado. Sooyan se virou para Tetra e perguntou como o comércio funcionaria. Não estavam em uma fome? O outro reino não se recusaria? Tetra explicou que o reino dos Rosai estava desesperado por armas. Eles não tinham escolha a não ser aceitar. De dentro, Almas olhou pela janela e notou que o reino estava muito longe. Transportar cabras por essa distância seria um pesadelo, a menos que o Griffin ajudasse. Enquanto isso, o Griffin estava lá fora, pairando sobre um rebanho de cabras e ameaçando-os. Se algum deles corresse, ele os mataria. Atrás dele, Ron observava, maravilhado. Aquele era o Griffin Sama. Ele podia falar a língua das cabras. Rosewood, menos divertindo, murmurou que, mesmo que o Griffin estivesse apenas tentando controlá-las, ameaçar as cabras ainda era cruel. Em outro lugar, as crianças já corriam atrás das cabras pela vila, gritando enquanto as conduziam. Almas estava carregando um arco. Ele comentou que, enquanto negociava pelas cabras, viu alguns arcos e flechas adequados para o tamanho das crianças. Eles poderiam ser úteis para caçar, então, trouxe alguns de volta. Mirou e disparou contra um alvo, mas errou. Novamente, Ron explodiu em risos, dizendo que essa era a 10ª falha de Almas. Almas, agitado e zangado, enfiou o arco nas mãos de Ron e lhe disse para provar que era capaz de fazer melhor. Ron puxou a corda.
Soltou a flecha, mas ela cambaleou e caiu no chão. Almas riu, provocando Ron por ter falhado tão mal. Ele ergueu as mãos e perguntou: se nenhum deles pudesse fazer isso, como poderiam caçar? O que iriam fazer? Ron retrucou. Criticando Almas por seu sarcasmo, ele não estava agindo como um adulto de jeito nenhum. Almas rebateu. Não era ele ainda uma criança também? Ron respondeu que, se quisesse ser levado a sério, deveria pelo menos agir como um adulto de verdade. Enquanto a discussão prosseguia, uma das crianças que observava de perto falou timidamente. Ele sugeriu que Graham tentasse. Almas e Ron se voltaram para ele, surpresos. Graham? Sério? Almas estava cético. Se Ron não conseguiu, claramente o problema era o arco em si. Provavelmente apenas uma cópia barata, talvez até feita na China, ele brincou. Mas Graham avançou silenciosamente. Pegou o arco e o puxou com confiança. Ela soltou. A flecha voou reta e aterrissou perto do centro do alvo. As crianças ficaram em silêncio, atônitas. Ron, com a boca aberta, murmurou. Eles estavam brincando com ele? Graham atirou novamente e acertou o alvo. Sua precisão surpreendeu a todos. Quando Soyan sugeriu que ela tentasse mais uma vez, Graham concordou. Relutantemente, ela empunhou o arco e soltou outra flecha. Novamente, caiu perto do centro. Ficou claro que aquilo não era sorte. Almas percebeu que ela acertou o alvo 2 vezes, enquanto Ron admitiu que tal precisão não poderia ser mera coincidência. As outras crianças, empolgadas, pediram a Graham que os ensinasse. Graham começou a dar instruções, começando pela postura. As crianças precisavam alongar as costas corretamente. Mais tarde, Almas colocou uma mão no ombro de Graham. Ele lembrou a ela que, em 3 anos, o grifo não estaria mais fornecendo apoio. Após isso, a responsabilidade pela caça recairia pesadamente sobre ela. Ela precisava se preparar. Soyan acrescentou que, no final, ninguém além de Graham poderia acertar o alvo. Ron levantou uma preocupação. Seria realmente adequado deixar a caça apenas para Graham? Outra criança apontou que eles tinham apenas um arco. Mas Almas abriu uma bolsa que havia trazido consigo e disse para não se preocuparem. Ele já havia considerado essa questão, mostrou o que havia dentro. Uma funda, usada para lançar pedras. Soyan a inspecionou e perguntou o que era. Almas explicou como usá-la. Uma mão segurava a ponta de uma corda. A pedra era colocada dentro da funda. E a outra corda era segurada na mão oposta. O usuário então girava a funda na velocidade certa. Soltava uma das extremidades e lançava a pedra com força. Almas demonstrou, e a pedra quase atingiu o alvo. Ele disse às crianças que, com o treinamento adequado, poderiam aprender a acertar aves. Era uma solução prática. A funda era fácil de fazer. Havia pedras por toda parte, e cada criança poderia receber uma funda. Algum tempo depois, eles se aventuraram pelas montanhas. O grifo os acompanhou e indicou plantas comestíveis e venenosas. Ele explicou como um tipo de folha poderia causar dor de estômago, a menos que fosse mergulhada em água, o que neutralizaria o tóxico. Almas expressou admiração. O grifo não comia apenas carne, ele também consumia vegetais. Almas comentou que o grifo devia ser onívoro, sendo metade fera e metade ave. Fazia sentido que ele comesse vegetais, embora ver uma ave comer carne ainda parecesse estranho para ele. Almas perguntou-se se o grifo era mais ave ou mamífero. Continuando a busca por alimento, Almas perguntou sobre um cogumelo em particular. O grifo respondeu que, embora ele próprio pudesse comê-lo sem problema, um humano como Almas poderia morrer instantaneamente ao consumi-lo. Mais tarde, Almas agradeceu ao grifo pela ajuda. O grifo respondeu com uma simples frase, dizendo que precisava voltar para o seu território, já começando a sentir sono. Então, alçou voo em direção ao céu. Almas acenou enquanto ele desaparecia no alto. Almas refletiu. Com agricultura, laticínios, manteiga, caça e gado. Todas essas coisas eram vitais, mas a colheita era igualmente importante. Felizmente, o grifo poderia ajudar as crianças a aprender quais plantas eram comestíveis e quais não eram. Esse consolo permitiu que eles seguissem em frente com mais confiança. Enquanto caminhava sozinho pela selva, Almas de repente ouviu um grito distante. Parou de imediato, e em seguida, começou a correr rapidamente em direção ao som. Em sua mente, ele reconheceu a voz. Era Rosewood. Ele agarrou o punho de sua espada, se preparando. Se fosse um animal pequeno, ele poderia afugentá-lo.
Mas se fosse algo maior ou perigoso, precisaria agir com inteligência e encontrar uma maneira de resgatar Rosewood. Ele esperava que Rosewood não estivesse ferido. No fundo da floresta, Rosewood lutava contra o aperto de um homem. O homem gritou para ele ficar parado. Rosewood respondeu, desafiador, dizendo ao homem que ele estava perdendo tempo. Seus pais o haviam abandonado, então ele não valia nada para eles. Escondido entre as moitas, Almas avistou a cena. Um homem, definitivamente humano, segurava Rosewood. Almas ouviu enquanto Rosewood gritava que não poderia ser trocado por comida. Almas o reconheceu imediatamente. Então, o homem careca zombou, dizendo que sabia disso, mas Rosewood tinha acesso a muitas espadas de aço. Esse era o seu verdadeiro alvo. Almas entendeu. O homem não estava atrás de Rosewood por comida, ele queria as armas deles. O oponente era claramente mais forte e adulto, mas era apenas um homem comum. Almas observou que Rosewood parecia ileso e que o homem estava sozinho. Crucialmente, as costas do homem estavam expostas. Almas silenciosamente preparou sua arma. Antes de qualquer coisa, decidiu que seria melhor jogar uma pedra primeiro. Embora Rosewood hesitasse por um segundo, incerto se deveria deixar Almas para trás, ele acabou obedecendo e saiu correndo. Almas agora estava sozinho contra o homem. O homem careca se recuperou, esfregando o lugar onde havia sido atingido. Ele voltou seu olhar afiado para Almas. Ao ver que Almas tinha interferido, o homem pegou sua arma. Notando de forma provocativa que Almas estava protegendo a criança, ele zombou de Almas, caçoando dele como se fosse um garotinho fofo que se arrependeria disso. Mantendo a calma, Almas fez uma pergunta ao homem: qual era exatamente seu objetivo? O homem respondeu de forma direta: ele queria as espadas de aço. Almas insistiu. E depois? O homem disse que planejava trocá-las por comida. Ele acrescentou que a agricultura não era sua praia. Almas deu uma respiração profunda e disse que isso era um alívio. O homem careca zombou, confuso com o comentário. Foi então que Almas puxou sua espada e avançou rapidamente. Ele atacou com precisão, conseguindo esfaquear o homem no lado. O homem vacilou, tentando bloquear, mas sua arma quebrou no impacto. Ele caiu no chão e se virou de lado, com dor. Almas não havia terminado, segurando as costas do homem com força, mudou de posição e o esfaqueou novamente. O homem começou a implorar pela sua vida, mas Almas não vacilou. Ele cravou a lâmina mais fundo. O sangue jorrou da boca do homem. Através dos dentes cerrados, Almas sussurrou uma única palavra: morra. De joelhos sobre o corpo agora imóvel, Almas permaneceu parado. Olhou para o cadáver, a mão estendida do homem pálida e sem vida. Seu peito subia e descia rapidamente enquanto a realização do que fizera tomava conta dele. Murmurou para si mesmo que essa era a única maneira. Se o homem tivesse vencido hoje, outros viriam. Deixá-lo ir significaria colocar todos em risco ainda maior. Repetiu para si mesmo que o homem tinha que morrer ali. Não havia outra escolha. Suas mãos tremiam. O peso do que ele havia feito esmagava a justificativa. Proteger a aldeia. Ecoava em seus pensamentos, mas não apagava o choque que ele sentia por ter matado alguém. Sem aviso, Almas desabou ao lado do homem morto. Seu estômago se revirou e ele vomitou no chão. Crianças correram até ele. Algumas chamaram seu nome. Outras perguntaram se ele estava bem. Almas, exausto demais para responder, limpou a boca e permaneceu em silêncio, os olhos fixos no chão. Rosewood chegou primeiro e agarrou seu ombro com força. Sua voz tremia de pânico enquanto chamava Almas repetidamente. Almas, ainda pálido e abalado, o tranquilizou dizendo que estava bem. Ele ofereceu um leve sorriso cansado, tentando confortar Rosewood. Apesar de seu próprio estado perturbado, Rosewood, à beira das lágrimas, disse que estava aterrorizado com a possibilidade de Almas ter morrido por sua causa. Almas o interrompeu no meio da frase, dando-lhe um tapinha na cabeça. Ele pediu desculpas. Não estava acostumado com algo assim. Logo, Ron e Graham se juntaram a eles, ficando em silêncio enquanto a gravidade da situação se instalava sobre todos. Mais tarde, bem no fundo da floresta, Almas contou o incidente para o Grifão. O Grifo ouviu com seu habitual comportamento frio e disse: então foi isso que aconteceu. Foi uma coisa difícil, mas não algo para se fixar. Ele explicou que não eram apenas os humanos que se matavam, até as formigas faziam isso.
Se Almas pensasse nisso como algo feito por sobrevivência, apenas por comida, talvez fosse mais fácil para ele entender. Almas acenou levemente, dizendo que compreendia o que o grifo estava tentando dizer, mas admitiu que ainda era difícil ver dessa maneira. O grifo respondeu que para criaturas sociais como eles, tirar a vida de outro naturalmente pareceria errado. No entanto, era dever de Almas proteger as crianças. Devolvê-las em segurança para seu assentamento fazia parte dessa responsabilidade. Não havia vergonha no que ele fez. Então o grifo inclinou a cabeça e perguntou se Almas tinha vindo apenas para relatar isso. Essa era a única razão? Almas, pego de surpresa, respondeu de forma desajeitada. Não havia algo mais. Ele estendeu um pedaço de madeira quebrada e o mostrou ao grifo. Sem muita cerimônia, Almas quebrou a madeira com as mãos, estilhaçando-a em fragmentos. O grifo olhou para ele, confuso. E daí? Ele perguntou. Almas respondeu de forma embaraçada, sem saber como explicar mais. O grifo se lembrou de algo e comentou sobre quão incomum era uma criança de 10 anos possuir tanta força. Isso parecia estranho para o grifo. Ele então comentou que conhecia uma certa raça semelhante à humana que podia partir árvores com as mãos nuas. Mas acrescentou que na verdade não eram humanos. Almas sentiu um calafrio ao ouvir isso, perturbado com a ideia. Mas o grifo o tranquilizou, dizendo que esses seres tinham desaparecido do mundo há cerca de 3 anos. Almas, aliviado, murmurou quão sortudo isso era. O grifo, no entanto, olhou para ele e perguntou se Almas estava impressionado com sua própria força. Almas esclareceu que não estava surpreendido dessa forma. Ele simplesmente não entendia por que de repente tinha esse poder. O grifo explicou que Almas provavelmente não conhecia bem seu próprio corpo, e mesmo que imaginasse, poderia ser apenas uma bênção. Afinal, ele era um errante. Não seria surpreendente se uma sabedoria juvenil o tivesse trazido até ali, e lhe dado uma ou duas bênçãos ao longo do caminho. Almas estava perplexo, e perguntou o que exatamente a frase do Júnior queria dizer. O grifo evitou a pergunta, dizendo que era melhor que Almas não soubesse. Mudando de assunto, o grifo perguntou se havia mais alguma coisa. Almas respondeu que a conversa já lhe dera material demais para pensar, e que preferia um tempo sozinho para processar tudo. Meio mês depois, a vila estava completamente reconstruída. Os campos antes vazios estavam agora repletos de fileiras de rabanetes, e as crianças trabalhavam silenciosamente sob o sol. Cuidando das suas plantações, Almas observava satisfeito. Os vegetais estavam crescendo bem, e ele se sentia grato por ter conseguido trocar por sementes de rabanete. Ainda mais sortudo era o fato de esses rabanetes serem idênticos àqueles que ele conhecera em seu antigo mundo. O único problema era a escassez de mão de obra. Eles não tinham mãos suficientes. Então a produção permaneceu em pequena escala, quando as coisas pareciam estar indo bem. Tetris, de repente, soltou um suspiro angustiado. Ela havia avistado vermes entre as plantas. Ron chamou Almas depois de encontrar outro. Rosewood, igualmente enojado, apontou ainda mais. Sem pesticidas, as pragas da selva estavam fazendo estragos. Almas examinou uma flor próxima e chamou os outros para verem. Soyan perguntou o que era, e Ron exclamou que parecia uma margarida, especificamente uma margarida de piretro usada para afastar praga-sá. Almas havia descoberto uma área inteira delas. Essas margaridas eram conhecidas como um ingrediente natural em espirais para mosquitos. Se destilado, o extrato poderia ser usado para proteger suas colheitas. Tetra aprovou o plano e ficou entusiasmada, dizendo que deveriam começar a coletar as flores imediatamente. Almas lhe entregou um buquê. Ela ficou surpresa com o gesto repentino, incerta da intenção. Soyan sorriu, de maneira cúmplice enquanto Almas permanecia alheia. Soyan apontou para Tetra dizendo que Almas só queria que ela segurasse o buquê. Nada mais. Em uma resposta um tanto constrangedora, Tetra de repente jogou as flores para o alto, espalhando as pétalas sem explicação. Almas ainda não entendia o que havia acabado de acontecer. Mais tarde, Almas estava diante de um grande pote, onde a destilação estava ocorrendo. As crianças se reuniram ao redor enquanto ele mexia as margaridas na água fervente. Ele perguntou em voz alta se seria eficaz, admitindo incerteza. Em seguida, questionou por que as pragas morreriam pela mistura. Seria magia. Ele rapidamente esclareceu que era devido à toxicidade natural da flor. As crianças pareceram surpresas e alarmadas. Almas as tranquilizou.
Era inofensivo para os humanos em pequenas doses, mas, se consumido em grandes quantidades, pode ser perigoso. Após a destilação ter sido concluída, Almas ordenou que as crianças começassem a aplicá-la nos campos. Elas derramaram ansiosamente o líquido nas plantas, determinadas a proteger suas colheitas. Com as colheitas agora protegidas e as necessidades básicas, como comida e abrigo, atendidas, Almas afirmou que só precisavam comprar os itens que não podiam encontrar na floresta. Soyan perguntou que tipo de itens ele queria dizer. Almas respondeu: roupas e certos alimentos que não existiam na natureza. Ele acrescentou que alguém precisaria ficar para guardar a vila quando os outros saíssem. Ele escolheu Graham para essa tarefa. Ela ficou chocada, questionando a decisão. Mas Almas apontou que ela sabia usar arco e flechas, tornando-a a mais adequada para o papel. Ela não disse mais nada. Almas, então, escolheu Ron e Rosewood como portadores. Ambos os meninos pareciam orgulhosos e ansiosos. Ele se virou para Tetra e perguntou se ela queria ir junto. Quando Tetra perguntou para onde estavam indo, Almas disse a ela que estavam a caminho de Rosice. Tetra ficou em silêncio por um momento. Depois se virou e, sem hesitação, disse que não os acompanharia. Na grandiosa cidade capital de Rosice, as crianças passaram pela imponente porta principal, entrando em um lugar vibrante de energia e esplendor. Após sua longa jornada, a imensidão e o brilho da cidade os impressionaram. As ruas estavam lotadas de pessoas. Os edifícios se erguiam acima deles. A vivacidade da cidade era diferente de tudo o que eles haviam experimentado. Enquanto caminhavam pela rua lotada, apreciando as vistas, Almas estava silenciosamente impressionado. Ele não via tantas pessoas em um só lugar há muito tempo. A cidade era ainda mais bonita do que ele havia imaginado. Os edifícios, as multidões, os aromas, era uma tempestade sensorial. A voz de Ron quebrou o silêncio. Sua empolgação explodiu ao avistar um vendedor de comida. O grande chefe mexia em um imenso caldeirão, vapor subindo no ar com o aroma de algo saboroso. Almas cheirou, ele concordou. O cheiro estava incrível. Rosewood, não querendo ficar de fora, de repente puxou Almas, gritando animado sobre uma loja próxima. Ele apontou para uma loja de alfaiate, onde um homem trabalhava com uma agulha e tecido. Rosewood parecia genuinamente surpreso, até divertido, ao ver um homem fazendo roupazendo. Continuou puxando Almas, dizendo para ele seguir e olhar ao redor. Almas estava visivelmente sobrecarregado, com suor se acumulando em sua testa. Rosewood e Ron o observavam com entusiasmo. Sua energia era contagiante. Almas se recompôs e os lembrou de não arrastá-lo por aí assim. Ficar animado era ótimo, disse ele. Mas deveria haver respeito pelos mais velhos. No meio da rua movimentada, Almas redirecionou seu foco. Primeiro, eles precisavam de dinheiro. Sem isso, nada do que estavam fazendo importava. Era necessário encontrar um lugar que aceitasse o que eles tinham para troca. Eventualmente, encontraram um vendedor em uma barraca de esquina. Almas se aproximou e perguntou se havia um lugar nas proximidades onde dentes de animais e ervas pudessem ser trocadosos. O vendedor apontou para um edifício próximo. Eles entraram. O local era mal iluminado e estava cheio do cheiro de madeira seca e poeira. Um homem idoso os cumprimentou. E seus olhos se arregalaram quando Almas apresentou os dentes dos animais. Com um movimento estranho da mão, ele as inspecionou. Surpreso com a qualidade, murmurou sua aprovação e propôs dar um rolo extra de pano kármico para o lote. Almas aceitou o acordo. Satisfeito com a troca, em seguida, ele entregou algumas ervas que havia trazido. Mas, assim que a transação estava prosseguindo tranquilamente, uma garota apareceu de repente, cheia de energia e interesse. Ela avistou as ervas e exclamou, em reconhecimento: "Grama de caramelo", disse ela, completamente fascinada. Almas ficou pego de surpresa pela sua empolgação. O velho a apresentou respeitosamente. Ela era Yuri Azaman. Seu olhar fixo em Almas. Ela perguntou ansiosamente seu nome. Ainda um pouco tímido e surpreso, Almas se apresentou. Yuri observou as ervas em suas mãos e declarou que as compraria. Ela rapidamente acrescentou que não as aceitaria de graça. Divertido, Almas considerou sua atitude direta. Ela parecia genuinamente séria. Ele ofereceu um preço: uma moeda de ouro. Sem hesitar,
Ela concordou e colocou a moeda em sua mão. Almas perguntou para que ela pretendia usar a erva. Ela respondeu francamente. Ela misturava com maconha para criar uma droga forte. A resposta o deixou atordoado, internamente. Ele estava perplexo. Será que ela realmente foi criada para falar assim? Mesmo com a bênção divina da linguagem suavizando a tradução, ele não conseguia acreditar no que ela dissera. Uriah o chamava de Almas Cohen, mas ele a corrigiu educadamente. Apenas, Almas, estava bom. Ela sorriu e disse, para ele fazer o mesmo, sem honoríficos, apenas, Uriah, afinal, eles tinham a mesma idade. Então, ela notou as crianças atrás dele, e perguntou quem eram. Ron rapidamente pegou Rosewood pelo ombro, e os apresentou. Na mente de Ron, ela claramente parecia uma garota rica. Rosewood também se apresentou. Mas tudo o que ele conseguia pensar era na profissão dela, uma fabricante de drogas A. Uriah voltou sua atenção para Almas e perguntou de onde ele era. Almas respondeu que morava em uma vila a cerca de um dia de viagem dali. Uriah imediatamente conectou a localização, à floresta Ramalia. E então, apontou que a grama de caramelo que ele carregava era altamente valiosa. Ela pediu que ele lhe mostrasse onde havia coletado tanto dela. Em resposta, Almas perguntou o que receberia em troca. Uriah, divertindo-se com a percepção dele, riu e reconheceu sua astúcia. Ela propôs um acordo ali. Almas entregaria grama caramelada a ela uma vez por mês, e em troca, ela lhe pagaria uma moeda de ouro a cada vez. Almas aceitou a proposta com alegria, e os dois apertaram as mãos para selar o acordo. Uriah lembrou de que se encontrariam lá novamente mensalmente para a troca. Antes de sair, ela mencionou que precisaria voltar logo, ou seu pai a repreenderia. Ao se despedir, segurou a mão de Almas e se aproximou dele, fazendo um comentário enigmático sobre ele ter recebido uma benção. Ela então acenou e se foi, lembrando mais uma vez do acordo. Almas ficou ali em choque, processando suas palavras, pensou consigo mesmo, ela realmente disse bênção? De volta à aldeia, Tetris sentou-se em frente a Almas com uma expressão séria. Ela lhe pediu que dissesse bom dia, sem usar a divina bênção da linguagem. Almas tentou, mas as palavras saíram embaralhadas. Ele sabia que estava tentando aprender a língua daquele mundo, mas a pronúncia ainda estava errada. Tetris o corrigiu, dizendo novamente que estava errado. Almas refletiu que desde que a Grifo lhe concedera a bênção divina da linguagem, ela não seria para sempre. O dia chegaria em que ele teria que devolvê-la, e se isso acontecesse de repente, ele perderia a capacidade de se comunicar. Era um pensamento preocupante. Então, ele pediu a Tetris para lhe contar mais sobre o mundo em que viviam. Ela hesitou, mas começou a explicar. Atualmente, eles viviam na Península Adélia. Aproximadamente metade da terra pertencia ao reino de Rosais, e a ponta que se estendia para o oceano ao sul era a região de Carígia. Ela acrescentou que também poderia falar a língua carigiana. Almas ficou impressionado. Ela era bilingue. Tetra passou a explicar que o reino Rosais e o reino de Morgul compartilhavam o mesmo nome real. Mas isso não passava de uma conveniência política. Não de uma verdadeira unidade, os reinos apenas cooperavam sob um título comum. Em um dia calmo, Almas perguntou a Tetra se ela poderia escrever. Ela respondeu, casualmente, que, é claro, ela poderia. Almas disse que, quando conseguisse lembrar de mais palavras, queria que ela lhe ensinasse a escrevê-las. Tetra respondeu com uma resposta inesperada. Adélia não tinha um sistema de escrita. Almas ficou surpreso, ele pediu um esclarecimento, e ela confirmou que só escrevia em carigiano. Almas então solicitou que, assim que aprendesse o adélio corretamente, ela também o ensinasse o carigiano. Tetra o olhou pensativa e concordou. Enquanto continuava a ajudá-lo dia após dia, Almas pensou que ela tinha feito tanto por ele. Ele deveria dar algo em troca, perguntou a ela até onde conseguia contar. Ela disse que até 10. Então, ele perguntou que tipo de cálculos ela podia fazer. Ela respondeu, adição e subtração básicas com números de 2 dígitos. Almas se perguntou a si mesmo. Tetra seria o único tão capaz? No dia seguinte, Almas ficou diante das crianças e anunciou que aprenderiam adição. Lulu olhou chocada e ergueu a mão com uma pergunta. Almas assentiu para ela, curioso.
Lulu perguntou, sem rodeios, se aprender isso lhe seria útil. Ao fundo do grupo, Ron e Rosewood protestaram alto, reclamando que aquilo era uma perda de tempo. Almas respondeu à objeção, dirigindo-se a todos. Ele explicou que era uma boa pergunta, e esclareceu seu raciocínio. Eles não podiam se concentrar apenas na agricultura. Eles precisavam ser capazes de trocar mercadorias por dinheiro. Mas se eles não soubessem como calcular, seria fácil para os comerciantes enganá-los. Ele apontou isso diretamente para Ron e Rosewood. Os dois meninos admitiram que ele estava certo, e confessaram que, em uma negociação anterior, foram enganados porque não sabiam como calcular seu troco. Almas continuou dizendo a todos que, com habilidades de cálculo, eles poderiam até administrar uma loja no futuro. Isso abriria mais caminhos e possibilidades para suas vidas. Ele então chamou Tetra e pediu que ela contasse de 1 a 10. Tetra pensou por um momento e começou a contar. Depois que terminou, Almas lhe disse que ela tinha esquecido do 0. Tetra estava visivelmente chocada. 0 era desconhecido para ela. Almas pensou consigo mesmo que tinha sorte de este mundo usar um sistema numérico decimal, mas, aparentemente, faltava-lhes o conceito de 0. Ele desenhou um círculo e explicou que simbolizavam nada, introduzindo-os ao conceito de 0. Eventualmente, ele ensinou ao grupo os numerais arábicos, números que tornariam os cálculos muito mais eficientes. Ele os considerava uma das 10 melhores invenções da humanidade. No entanto, Tetra, que antes conseguia contar até 10, estava frustrada. Ela reclamou que era muito complicado. Almas sorriu e a assegurou de que, uma vez que se acostumasse, ela acharia agradável. No dia seguinte, Tetra sentou-se ao lado de Almas, segurando orgulhosamente uma tábua de madeira. Ela sorria satisfeita, mostrando-lhe todos os problemas resolvidos. Almas ficou surpreso com a rapidez com que ela os resolveu. Já havia se passado um mês desde que ele começou a ensinar às crianças matemática. Ele havia criado um sistema de classificação. Aqueles com notas mais altas foram designados para ensinar os com notas mais baixas. Sem surpresa, Tetra ocupava o primeiro lugar e assumiu a responsabilidade de ajudar a todos. Almas e Tetra conversavam sobre seu papel em ensinar os outros. Tetra insistiu que, se ela fosse ensinar sem receber nada em troca, isso não seria justo. Ela já havia ensinado a ele tanto o idioma adeliano quanto o idioma corrisiano. Assim, ela exigiu ser ensinada a álgebra em seguida, como recompensa. Almas concordou e concedeu a ela um privilégio especial. Dentro de casa, Tetra sentava-se em frente a ele, ouvindo atentamente enquanto ele conferia seu trabalho. Almas confirmou que todas as suas respostas estavam corretas, e observou que ela agora era proficiente em adição e subtração de 3 dígitos. Ele sugeriu tentar algo novo. Tetra perguntou se seriam números de 4 dígitos a seguir, e comentou que não deveria haver muita diferença. Almas então passou para a multiplicação. Curiosa, Tetra perguntou se todas as pessoas da terra natal de Almas conseguiam fazer cálculos como esse. Almas confirmou que até crianças mais novas conseguiam, mas, na opinião dele, Tetra era melhor do que elas. Ele pensou consigo mesmo que, como ela teve que aprender tudo do zero, e com números arábicos, ela as superara de algumas maneiras. Tetra, percebendo seu elogio genuíno, sorriu e perguntou se ele estava a elogiando. Almas acariciou suavemente sua cabeça, confirmando isso sem palavras. Tetra seguiu com outra pergunta. Por que todos em seu país conseguiam aprender isso? Almas explicou que, em sua terra natal, a educação era uma responsabilidade. Era algo a que todo cidadão tinha direito, e era considerado essencial. O conhecimento para ele era tão valioso quanto o ouro, mas acumular conhecimento só ajudava aos privilegiados. Se não fosse compartilhado, um país não poderia crescer ou competir com os outros. Ele perguntou a Tetra se ela não queria criar outras crianças tão inteligentes quanto ela. Lembrou-a de que era dever dos adultos fazer o que fosse bom para a próxima geração. Tetra perguntou se esse papel, o de ser responsável pelos outros, era complicado. Almas admitiu que era. Então ela voltou a conversa para os idiomas e perguntou quando Almas se tornaria fluente. Almas disse que levaria muito tempo. Mesmo que ela já soubesse disso, dominar um idioma não era fácil. Tetra perguntou: e se um dia ele perdesse a bênção divina da linguagem? Almas respondeu que nesse caso ele não seria mais capaz de ensiná-la matemática. Tetra imediatamente respondeu com urgência, dizendo que não podia perder isso, nunca.